ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Maria, este é o meu sinal e como sempre falo, eu nunca estou sozinha, estou bem acompanhada. Eu tenho comigo aqui Clisma, gente, que nos torna, não é, essa aula muito mais acessível. E para nós é sempre uma alegria poder contar, não é, com a presença dele no nosso estúdio, na nossa aula. E tenho também a professora Camille Borba na nossa ferramenta interacional, que é o chat. Daqui a pouco ela dá aquele alô para vocês. Mas aí eu gosto sempre de perguntar como vocês estão, espero que bem, espero que vocês tenham conseguido terminar, não é, esse ano letivo, estão terminando ainda, não é, esse ano letivo bem. De repente você esteja aí precisando de novos recomeços, não desanima, não é? Vivencie esse momento de alegria, de festa, não é? Com a sua família, com os seus amigos. A nossa aula de hoje tem como tema narrativa e análise interpretativa da lenda dos três reis magos, né? Essa aula, ela traz para a gente informações, porque ela é uma narrativa bíblica, não é? A Bíblia é o livro mais lido no mundo e essa história foi contada, não é? Essa história aconteceu, nós vamos ver, não é? Independente da sua crença, ela existe. E aí você pode vivenciar e tirar algumas lições, né? Da história, a narrativa desses três reis magos. Vamos lá, Camille, vai com a sua interação, beleza, carisma. Beleza, tudo bem? Eu sou Camille Borba. Este aqui é o meu sinal. Eu já estou aqui no chat esperando você. Já dei meu oi, né? Sim. Estou aqui, Sabino, cadê você? Estou esperando você aqui no chat. Para que a gente possa trocar uma ideia, vocês pelo chat podem fazer perguntas, enviar dúvidas, fazer elogios, comentários. A sua interação é muito importante. E lembrem-se que se vocês não podem ver a aula no momento em que ela acontece, o nosso canal do YouTube está lá, Educa Recife, e contém playlists, né? Isso, professora Adriana, com todas as nossas aulas, viu? Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Com certeza a gente já se fala. Isso mesmo, professora Camille. Então estaremos aí, não é, agora, nesse momento, lendo essa narrativa. E é interessante, não é? Eu coloquei aqui, não é? Contar a lenda que num país distante viviam três homens sábios que analisavam e estudavam as estrelas e o céu, não é? Quando a gente lê aí, não é? Homens sábios que estudavam as estrelas e o céu, não é? A nossa mente começa a imaginar, não é? Estes homens sábios chamavam-se Gaspar, não é? Melchior e Beltazar, não é Beltazar, né? É Beltazar. E é interessante porque esses três reis magos, não é? Eles eram homens sábios que vieram de muito distante. Então, numa noite, ao analisarem o céu, viram uma nova estrela, muito mais brilhante que as restantes, que se movia pelo céu, e interpretaram-na como um aviso de que o Filho de Deus nascera. Resolveram então seguir a estrela de Belém, que os levou até ao menino Jesus. E ao saber que se tratava do nascimento de um rei, foram perguntar ao rei Herodes sobre ele. O rei Herodes, que de nada sabia, pediu aos reis magos que assim que o encontrassem, o informasse sobre o local do nascimento, para que ele também pudesse visitá-lo. Então, percebemos aqui na história, não é? Que não é o rei Herodes, ele não sabia que estaria nascendo ali, não é? Na sua região, um rei. Então, vocês percebem aí nessa narrativa, não é? Que vem três reis de cidades distantes, não é? Dentro dos estudos, troquei a palavra teológico, não é? Dentro dos estudos,
estudos, né? Teológicos, né? Nós temos essa informação de que eles vieram da Pérsia, Arábia, né? Esses reis, eles eram homens sábios, né? Quando nos traz essa informação, a nossa mente também processa, não é? Que conhecimento ele tinha, não é? Então vamos pensando aí, imaginando. Então vamos lá. No entanto, a intenção de Herodes era ver-se livre desse novo rei. Porque quem está no reinado, né, reinando sobre um determinado país, não quer perder, não é o seu reinado. Interessante, não é? Ele queria se ver livre, sentimento normal do ser humano, pois considerava-o uma ameaça, claro, não é? Os magos foram alertados em sonhos sobre a intenção deste que era matar Jesus e não estiveram mais com ele. Então o rei Herodes pede aí, não é? Que esses reis voltem, digam onde este menino nasceu, não é? E eles estão ali, não é? Naquela incumbência de voltar, mas aí eles sonham e entendem, não é? Eles têm um sonho. E aí eles entendem que não podem voltar e dá esta informação ao rei Herodes. Os 3 reis magos, ao encontrarem o menino, celebraram com alegria o seu nascimento, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra, e venerando-o como rei dos judeus. E aí nós percebemos aí que esses reis magos, eles trazem para o menino Jesus, não é? 3 presentes, que aí a gente de primeira mão, né? Primeira informação que vem à mente, de tudo que já vivenciamos, não é? Sobre o Natal, já imaginamos assim, Natal é momento de dar presentes, receber presentes. Natal tem, essa palavra Natal, ela vem da palavra, não é? Natalidade, nascimento, não é? Nós temos aí essa relação, essa ligação imediata, né, na nossa mente quando pensamos no momento natalino, pensamos em tudo isso. Perdão, professora Adriana, a gente pode até pensar que a própria prática de dar presentes no Sim. Natal pode, né, advir justamente dos Reis Magos levando presentes para Jesus quando este nasceu. Isso. Então a gente pode até fazer essa relação entre uma tradição presente ainda que bebe em uma história passada, né? Sim, interessante, professora Camille. Só que ao longo dessa aula nós vamos percebendo que esses presentes tinham outros significados, né? Então vejam, além de presentes, eles eram prenúncios, não é isso? Sim, sim, isso mesmo, professora Camille. Menina inteligente, olha. Vamos analisar o texto e responder as perguntas que estão implícitas no texto aí, tá? Então, quando lemos este trecho, homens sábios que analisavam e estudavam as estrelas e o céu, quais são as áreas de conhecimentos científicos que a nossa mente acessa? Pensem aí. Quais são as áreas assim? O que é que você acha, professora Camila? Professora Adriana, então a gente tem que pensar, veja, se eles estudavam o céu e as estrelas, então tem que ser uma área de conhecimento que estude céu e estrelas, como por Isso. exemplo, astronomia. Astronomia. Muito bem, professora Camille. E aí, sabedoria, não é? Reis magos, não é? Tem a ver com mágica, com descobrimento. Com a mística, né? com A área misticismo. mística, misticismo. Eles vêm da Pérsia, Arábia. Será que esse mundo oriental, não é? Tem muito desses conhecimentos? Tem. Tem, né, professora Camille? A gente pode falar exatamente da astrologia, que seria um outro modo de estudar as estrelas, né? Estudar as estrelas. E lembrando que a astrologia, no mundo antigo, era um dos principais saberes, inclusive pretendendo-se prever resultados de guerras, de conquista, nascimentos de reis e príncipes. Sim. Então, eles tinham esse conhecimento, não é? Então, os magos conseguem interpretar os sinais de que o menino rei dos judeus nasceria em Belém. Eles interpretam. E qual é o sinal, não é,
dentro da astronomia que eles percebem. Então vamos ler o trecho novamente, não é? Numa noite, ao analisarem o céu, viram uma nova estrela, quer dizer, era uma estrela diferente. Não era uma estrela igual às outras que existiam no céu. Muito mais brilhante que as restantes, que se movia pelo céu, e interpretaram-na como um aviso de que o Filho de Deus nascera. Então eles eram, não é, esses homens que entendiam de astronomia, entendiam de astrologia, mas eles também, eles tinham uma crença com eles, não é? Então eles esperavam o nascimento desse rei dos judeus. E aí ele vai em direção a Belém, não é? Eles começam a serem guiados por esta estrela. Resolveram então seguir a estrela de Belém, que os levou até o menino Jesus. E ao saber que se tratava do nascimento de um rei, foram perguntar ao rei Herodes sobre ele. E aí percebemos aqui o que, minha gente? Um respeito, não é? À realeza, a uma autoridade de um determinado local. Então, se eu quero me informar, vou trazer agora em um contexto escolar. Se eu chego em uma escola e eu quero uma informação direta sobre uma determinada área da escola, não é? Daquele ambiente escolar, eu procuro quem? O gestor, a gestora da escola, não é? Se eu chego em uma determinada, qualquer outro determinado local público, eu vou procurar, não é, diretamente a pessoa responsável por aquele local. Então, se eles eram reis, eles teriam, não é, naquele momento que procurar o rei Herodes, que era o rei daquela localidade. Então é interessante perceber, não é, essa hierarquia existente dentro do texto. São marcas, não é? Que percebemos, marcas linguísticas que percebemos aí, não é? E vamos interpretando todo esse acontecimento. Então descobrimos nessa história, nessa narrativa, não é? Descobrimos que esses reis magos vieram de outras localidades, como a Pérsia, a Arábia, e aí nós começamos aí, não é, a perceber que eles tinham conhecimento, não é, sobre astronomia, não é? Eles sabiam um pouco, não é, de astrologia também, porque o mundo oriental tinha esse conhecimento, e aí percebemos que além disso, eles tinham também um interesse em saber o momento do nascimento do rei dos judeus. Então eles tinham uma crença no coração deles, não é? Eles sabiam que iria nascer em Belém o Filho de Deus, não é? Deus como Criador, como dono de tudo, não é? Existia essa crença no coração dos reis magos. Então vamos seguindo. Quais os nomes dados à estrela diferente que aparece no céu, anunciando o nascimento de Jesus? Então, dentro do texto, nós percebemos aí, não é? Estrela de Belém, porque aparece em Belém da Judéia, não é? Temos a estrela de Natal, que colocamos na árvore, não é? De Natal, não é? A estrela de Natal, porque é a estrela que indica, não é? Aponta o nascimento de Jesus. E a estrela guia, não é? Por que estrela guia? Porque ela guia os reis magos, não é? Até o local do nascimento. E percebemos aí, minha gente, que são 3 nomes diferentes, não é, professora Camille? Né? Então é dado a esse substantivo aí, não é? 3 possibilidades, não é? Que percebemos aí. Então vamos seguindo. Será que o rei Herodes era da linhagem familiar do próximo rei que iria nascer em Belém da Judéia? Será, professora? Será, não é? Para ele sentir assim desejo de matar esse rei, não é? Não deve se ser, ele né? era o sucessor, o próximo rei, se fosse da família, seria o sucessor da família, ia manter o trono, não é? O trono da família, não é? Reinando naquele local. Então, é uma pergunta, não é? Que nós fazemos lendo o texto e percebendo
as intenções que não eram boas E que do nós rei podemos, Herodes. e que nós podemos inferir, né, a Sim. resposta partindo da leitura do texto. E é assim que funciona a interpretação de texto, né? Isso mesmo, Mili. Mili, tá vendo? Falamos assim com esse carinho, né? Então, na nossa vida é assim, pessoal. Nós temos que, né, ter esse relacionamento, essa conexão com o outro. Né? E eu tenho com a professora Camille. Vamos embora. Então, a resposta, não é? Será que o rei Herodes, não é, o próximo rei que viria, o rei de judeus, não é, era da mesma linhagem do rei Herodes? Claro que não é? Rei Herodes era de linhagem edomita, não é? Ele entrou no trono sem ser da linhagem de Davi. Então, para ser rei de judeus, não é? Antes de Davi, tivemos outros reis como Saul e tantos outros reis, não é? E aí o rei Herodes, ele entra, não é, como rei por conquistas de guerras, não é? E não sendo da linhagem, não é, de Davi. E aí, observando este trecho, como se tratava do nascimento de um rei, foram perguntar para o rei Herodes. Nos leva a perceber o referente que é rei aí, não é? É a pessoa referente para os reis magos, se eles também eram reis. Se iria nascer um rei na Judéia, provavelmente o atual rei poderia dar esta informação. E aí eu trago para vocês essa análise que eu fiz, não é? Que é uma análise simples. Se eu vou a um determinado local, eu procuro diretamente, não é? Se eu sou professora de língua portuguesa e eu vou a uma escola, não é, procurar saber sobre um sarau literário, quem é que eu vou procurar lá na escola? Vou procurar a professora de língua portuguesa. Se uma gestora, um gestor de uma escola vai a outra escola, não é? Ele vai procurar diretamente o gestor ou a gestora. Se um governador de um outro estado, não é, vem ao nosso estado, estado de Pernambuco, ele irá diretamente procurar o governador do estado, não é? O prefeito, não é? A prefeita de outra cidade, vem procurar o prefeito da nossa cidade. Então, minha gente, nós temos aqui uma posição de hierarquia. E os reis magos, eles respeitam essa hierarquia do rei Herodes. Então, eles esperavam essa informação dele, mas ele não sabia. Então, nasceria um rei diferente, não é? Os reis magos descobrindo as intenções do rei Herodes. No entanto, a intenção de Herodes era se ver livre do novo rei, quer dizer, ele não era da linhagem de Davi, o novo rei não nasceria para suceder a sua família, então não era interessante para o rei Herodes, não é? E aí ele queria se ver livre desse novo rei, pois consideravam, nós vemos aí o U, não é? Maiúsculo aí, indicando, não é? Que está o referente do rei da Judéia, o novo rei da Judéia, que era Jesus, não é? Uma ameaça. Então, Jesus era uma ameaça para o rei Herodes, que não era da linhagem de Davi, que ganhou, não é? Se apoderou do trono por meio de guerras, batalhas vencidas. E aí é interessante porque os magos foram alertados em sonhos sobre a intenção deste matar Jesus e não estiveram mais com eles. Então vocês percebem, não é? Que aqui nós temos aqui uma nova informação, que eles não foram avisados, o rei Herodes não deixou claro para eles que o menino era uma ameaça, mas eles perceberam nas entrelinhas, não é? Na conversa eles analisaram o discurso do rei Herodes. Não é importante isso, né? Você analisar o discurso do outro. E aí é interessante porque, além da análise, eles sonham, não é? E eles entendem, eles sonham, com certeza, eu não sei, eu não estava lá no sonho, né? Nem vocês. Mas, de repente, eles devem ter sonhado, são hipóteses, não é? Estamos levantando hipóteses. De repente, eles sonharam com algo relacionado à morte, não é? A rivalidade. E aí eles disseram, nós não vamos voltar.
e dá essa notícia para o rei Herodes. Os reis magos, depois de alertados em sonho, não atendem ao pedido do rei Herodes. Os 3 reis magos, ao encontrarem o menino Jesus, celebraram com alegria o seu nascimento, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra, presentes, e venerando como rei dos judeus, não é? Então estes reis vieram, não é? E trouxeram consigo, não é? Elementos importantes para uma realeza, não é? Ouro representando riqueza, incenso, não é? Mirra também era algo naquela época, não é? Que não era tão barato. São elementos que na época eram valiosos. Mas aí qual era o significado desses presentes trazidos pelos reis magos para o menino Jesus? E aí vocês conseguem imaginar Camille, a professora Camille, no início da aula, ela deu uma pista, ela disse assim, esses presentes eram prenúncios. Isso, né? presentes E aí premonitórios. Isso, premonitório, não é? Aí vem outra informação aí, a nossa mente é realmente, abre assim um hipertexto, abre vários hiperlinks e é maravilhoso, não é? Ter mente, imaginar, o Criador do ser humano é incrível. Então, pessoal, além de ser reis magos, eram astrólogos e também astrônomos que sabiam o que iria acontecer com o menino que nasceria, não é? E aí eu trago para vocês os significados, não é? Destes elementos, desses presentes, não é? A mirra, um composto usado no embalsamento, não é? Fazia referência ao sacrifício de Cristo e à sua ressurreição, não é? Então a mirra representava ali que Jesus seria morto, não é? Então no Natal nós vivenciamos o nascimento de Jesus e na Páscoa vivenciamos, né, para aqueles que acreditam, não é? E vivenciam o cristianismo, a morte e ressurreição de Jesus. Então, a mirra, quando ele recebe quando nasce, não é? Faz referência a essa morte, né, a esse sacrifício e a sua ressurreição, que ele seria embalsamado, não é? José de Arimateia, depois da morte, não é? Este homem vai lá, cuida do corpo de Jesus e faz esse embalsamento, não é? Com mirra. E Jesus, ao 3º dia, ressuscita. E aí o ouro representava a realeza de Jesus Cristo, não é? Ressaltando o fato de que ele era o rei dos judeus, não é? Vale salientar que até hoje, não é? Lá na Judéia, existem judeus cristãos que acreditam, não é? No nascimento de Jesus e existem judeus não cristãos que continuam esperando até hoje o rei dos judeus, não é? O nascimento desse rei. Então, nem todos os judeus acreditam no nascimento de Jesus. Não é? Informações que vamos jogando aqui na aula. O incenso, pessoal, usado nos templos, era um presente exclusivo aos sacerdotes, não é? Reforçando assim a divindade de Cristo. Vocês percebem que eu falei lá no início, não é? Que esses homens, esses reis magos, vêm do Oriente, não é? Vêm da Pérsia, da Arábia, e aí eles trazem um elemento que é muito importante, não é? Então, Jesus na Bíblia também, ele é reconhecido como ele é o sumo sacerdote, aquele que faz a expiação diante de Deus pelo povo, não é? Então, nós percebemos aí um elemento também que tem tem um grande significado, não é? Dentro da história, da narrativa bíblica, dentro da narrativa contada com esses homens que são reis em um outro local e trazem, não é? Tem este conhecimento de astronomia, onde eles entendem que aquela estrela que está no céu é uma estrela diferente, não é? Eles entendem que o rei dos judeus iria nascer, eles queriam visitá-los e eles trazem também esses elementos que são como um prenúncio, não é? Então nós percebemos também esse conhecimento, não é? A mais
nestes homens. E agora eu deixo aí, não é, uma atividade com vocês. Essa atividade é uma atividade muito especial, que deve ser vivenciada, não é, por todos nós, momentos que podem ser inesquecíveis. Então, do primeiro momento do nosso nascimento até hoje, independente da sua idade, não é? Se você é um pré-adolescente, uma pessoa já jovem, uma pessoa adulta ou uma pessoa, não é, que está aí mais experiente do que eu, do que os pais dos nossos alunos, você pode vivenciar e marcar a sua vida e marcar a vida do outro, não é? Com momentos agradáveis, não é? Então vivencie o verdadeiro sentido do Natal com sua família e amigos. E esse vivenciar vai muito além, pessoal, de um presente, não é, entregue. Vai muito além de uma mesa farta, com as melhores comidas. Vai muito além da arrumação da casa. Esse vivenciar o verdadeiro sentido do Natal é algo que é vivenciado dentro, é de dentro para fora. Então, os nossos sentimentos, os melhores sentimentos, né, a respeito deste momento, ele não é construído com elementos físicos, não é? Eles são construídos com elementos espirituais, não é? Então, vou falar assim, porque, minha gente, a alegria, a paz, não é? O amor, ele transcende os objetos, as coisas. Por isso que eu me referi a isso, não é? O Natal não representa a casa arrumada, as melhores comidas na mesa, não representa os melhores presentes, representa momentos que serão inesquecíveis e marcarão da infância até a melhor idade. Então, vivencie, seja a melhor pessoa para aqueles que estão ao seu redor. Professora Camille, vamos embora. Vamos embora. Eu só vou me despedir. Foi um prazer estar aqui. Eu não poderia dizer nada mais que a professora Adriana já não tenha dito. Aproveitem esse Natal e celebrem, certo, gente? Foi um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima. Isso mesmo, professora Camille. Nós nos despedimos, não é? Eu agradeço a Clisma, professora Camille e a produção, não é? Por ter o privilégio de estar vivenciando momentos maravilhosos com vocês. Um cheiro no coração e até a próxima, pessoal.